Você acha mesmo que um eu errei apaga tudo que eu carreguei sozinha? Mateus nunca foi homem de muitas palavras. Criado entre o barro vermelho do cerrado e o cheiro forte de terra molhada, aprendeu desde cedo que sentimento era coisa que se carregava em silêncio, escondido no fundo do peito como grão guardado para a época de seca. Era dono de uma fazenda pequena, mas orgulhosa, herdada do pai com as mãos calejadas e o coração fechado no cadeado. Vivia bem assim, ou pelo menos acreditava que vivia. Naquela tarde de quinta-feira, quando o céu começou a escurecer antes do tempo e o vento dobrou os galhos do ipê no quintal, ele estava sentado na varanda, o copo de água esquecido na mão, os olhos presos no portão de madeira que rangeu sem razão. Foi aí que percebeu. Não era o vento que tinha entrado pela frenda da porta. Era uma lembrança. E lembranças de Ana sempre chegavam sem avisar, como chuva de verão em dia de sol aberto. 43 dias guardando um nome e o coração ainda teimando em não esquecer. Ana tinha partido há 43 dias. Mateus sabia o número exato porque riscava cada um deles no calendário velho da cozinha, sem admitir para ninguém, nem para si mesmo, por que fazia aquilo. Ela havia ido embora depois de uma briga que começou pequena, como todas as brigas grandes começam, e foi crescendo até virar parede entre os dois. Ele tinha dito coisas que não devia. Ela tinha pegado a mala sem dar satisfação, e Mateus, orgulhoso até os ossos, deixou ela ir. Ficou parado no meio da sala, os braços cruzados, esperando que ela voltasse com a mesma raiva com que tinha saído. Ela não voltou. Os dias foram passando e o silêncio foi ocupando cada canto da casa. A cadeira dela na mesa, o lado dela na cama, o cheiro de café que ela fazia diferente. Ele tentou fazer igual. Ficou horrível. E ali estava ele, sozinho numa noite que prometia tempestade, com o coração reclamando em voz alta o que a boca teimava em calar. Tem coisa que a gente só enxerga direito depois que já perdeu. Foi o vizinho Benedito quem trouxe a notícia, sem querer, numa conversa de cerca. Disse que tinha visto Ana na cidade, trabalhando numa pousada perto da praça central, que ela parecia bem, mas que os olhos contavam outra história. Mateus ouviu fingindo indiferença, mastigando um capim seco entre os dentes, a mão firme no mourão de madeira. Mas por dentro, algo quebrou com barulho. Aquela noite ele não dormiu. Ficou deitado, de olhos abertos, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco. Um som que antes era aconchego e agora soava como acusação. Começou a lembrar de coisas pequenas que tinha ignorado quando Ana estava lá. O jeito dela de dobrar os lençóis, a risada que ela segurava quando ele falava sério demais, a forma como ela colocava a mão no ombro dele depois de um dia ruim. Detalhes que ele nunca tinha valorizado e que agora valiam mais do que toda a fazenda somada. Quando o relógio marcou 3 da manhã, Mateus tomou uma decisão. Eu não vou mais deixar o orgulho falar mais alto que o coração. Na manhã seguinte, com a lama ainda fresca no terreiro e o céu carregado de nuvens que não sabiam se ficavam ou iam embora, Mateus se arrumou como não se arrumava faz tempo. Passou a mão no cabelo, botou a camisa boa, aquela que Ana escolheu numa feira de agosto. Pegou o caminhão e foi. No caminho, ensaiou 1000 vezes o que ia dizer. Chegando lá, esqueceu tudo. Ana estava varrendo a entrada da pousada quando ele parou o carro. Ela ergueu os olhos e ficou parada, a vassoura na mão, esperando. Mateus desceu devagar, como se o chão pudesse ceder. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu errei, disse ele, com uma voz que não sabia que tinha. Nem dramática, nem ensaiada, só verdadeira. Ana não respondeu de imediato. Olhou para ele por um tempo longo, enquanto o vento morno balançava as árvores da praça. Então, disse uma coisa que ele não esperava, uma coisa que mudou tudo. Tem algumas feridas do passado que eu não sei se cicatrizam. Baixinho, como quem confessa sem precisar de confessionário.
Mateus sentiu um nó na garganta antes de entender as palavras. Ana explicou, ali na calçada da pousada, com os olhos marejados e a voz firme, que tinha guardado uma mágoa antiga, não da última briga, mas de anos antes, de um silêncio que ele nunca percebeu que estava machucando. Ela não tinha ido embora por raiva, tinha ido porque precisava que ele escolhesse ela de verdade, não por hábito. E ele tinha vindo, isso contava. Voltaram para a fazenda juntos, na cabine apertada do caminhão velho, sem falar muito, porque algumas coisas se dizem melhor em silêncio. Quando chegaram, a chuva voltou com força, grossa, quente, daquelas que lavam tudo. Eles ficaram parados na varanda, olhando para o temporal que cobria o campo. Mateus pegou a mão dela. Ela deixou. E pela primeira vez em 43 dias, a casa voltou a ter cheiro de casa. Essa história deixou claro que até mesmo um coração seco por dentro pode ser regado por fora. Se você gostou dessa história, já deixa o like.